Convido a igreja a colocar-se em pé. Vamos orar, como sempre fazemos. Vamos agradecer a Deus a vida, a oportunidade de estarmos aqui. E vamos pedir uma vez mais que Ele trate o nosso coração, o nosso entendimento da Sua vontade. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelos teus presentes, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Queremos nesse tempo te adorar, queremos ler tua palavra, queremos pedir que o Senhor nos trate, que o Senhor atue na nossa vida, na nossa vontade, no nosso entendimento, no teu querer, que o Senhor, na sua vontade, nos fortaleça para seguirmos avante na nossa jornada contigo. Recebe, Deus, o nosso cultuar desta noite. Pedimos também a tua bênção, aqueles que aqui não podem estar, que o Senhor os visite, onde quer que estejam, trabalhando, viajando, enfermos ou qualquer outro motivo, que a tua graça alcance cada um onde quer que esteja. Te agradecemos tudo, Pai, e oramos no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Esse texto será o texto da lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Então leia, se preparando, releia durante a semana, para que no próximo domingo na Escola Bíblica a gente possa então detalhar. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11, alternadamente faremos a leitura do texto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colhei uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E ainda isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, que agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quero voltar com você no verso de número 6. Jesus estava na praia, os pescadores estavam lavando as redes depois de uma noite de trabalho, nada haviam apanhado. Jesus se aproxima, pede para usar os barcos, eles permitem. Jesus sobe do barco de Simão Pedro,
no barco assentado, ele ensina a multidão. Terminado de ensinar, ele diz a Simão para irem em direção ao mar e lançar as redes. E Simão então disse: Mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas nada conseguimos pegar. Porém, debaixo da tua orientação, em obediência à tua palavra, nós lançaremos a rede. Até aí tudo bem, ele entendeu, ele fez um propósito, mas o grande momento está aqui. E fazendo assim, ou seja, de acordo com aquilo que ele tinha dito que ia fazer, fazendo assim, levando os barcos para o mar e lançando as redes, ele escolheu uma grande quantidade de peixe. Nós precisamos ouvir a palavra, entender a palavra, criar propósito nos nossos corações, mas é no momento que nós tomamos a atitude que as coisas de fato, de verdade, começam a acontecer na nossa vida. Quando dizemos sim, quando transformamos em ações aquilo que a Ele declaramos, nós podemos então viver a expectativa de colhermos chuvas de bênçãos, de colhermos resultados da mão de Deus sobre a nossa vida. Por isso nós vamos adorá-lo, nós vamos cantar o hino 168 do nosso cantor cristão. Através dele vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo nesse instante. Chuva de bênçãos.
importante para nós. Você já sabe que o tema do ano é: pela fé seremos mais do que vencedores no ano de 2023. Os textos, as reflexões terá ao longo do ano, principalmente no primeiro semestre, o intuito de fazer você pensar a sua fé, repensar a sua fé, crescer na sua fé. Na manhã de hoje, o tema foi esse: fé é a diferença que faz a diferença. Você pode, à luz do texto desta manhã, ser financeiramente pobre, estar limitado com esse senhor da cidade de Jericó, que era deficiente visual. Você pode ter todas as suas dificuldades, mas se você for rico em sua fé, esta fé pode fazer toda a diferença na sua vida, para você receber de Deus aquilo que você tanto deseja. Agora, no culto desta noite, o tema é: cresça em sua fé. Nós precisamos crescer sim, cada dia um pouquinho, para um dia chegarmos pelo menos a alguns quilômetros de distância da estatura de varão perfeito. Varão perfeito nunca seremos, mas precisamos crescer no intuito de nos aproximarmos o máximo possível. Na nossa sequência de leitura bíblica, vamos concluir esta semana a leitura do livro de Samuel na próxima quarta-feira. E na próxima quinta, nós começamos o livro de 2 Samuel. E no domingo próximo nós já estaremos no capítulo 4. É bastante importante que você leia, pare, pense, reflita, se pergunte se você entendeu o que você leu. E se você quiser fazer a prova dos 9, se você entendeu ou não, fecha a sua Bíblia e conta para você mesmo, conta para o espelho, ou conta para alguém aquilo que você acabou de ler. Quanto mais detalhes, quanto mais pormenores vier à sua mente, maior foi a qualidade do seu entendimento do texto que você acabou de ler. Então, exercite-se na leitura e no aprendizado daquilo que Deus tem para nos ensinar. É fundamental que você ore, é importante que você ore, que você trate a vida da sua igreja, que você trate a vida da sua família, que você trate a vida das pessoas que você ama. Na escola bíblica de hoje, quem não veio perdeu, mas nós estudamos o segundo milagre realizado por Jesus em Caná da Galileia, na cura do filho de um nobre, que deveria ser Uza, que era esposo de Joana, uma das mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E o importante é que seu filho doente, ele deixou na cidade de Cafarnaum, foi até Caná da Galileia, 64 quilômetros, entre 12 a 14 horas andando ritmadamente, para chegar em Caná da Galileia e falar da vida do seu filho com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz a ele: vai, o teu filho vive. Ele creu no que disse Jesus e pega 64 quilômetros de volta. E quando ele chega em sua casa, os que lá estavam vão ao seu encontro e diz: o teu filho vive. E ele pergunta que hora foi que aconteceu dele ter melhorado da sua enfermidade. E disseram a ele: foi a hora 7, a 1h da tarde naquele dia. E ele então reconheceu ter sido aquele momento que
Jesus disse: o teu filho vive. Ou seja, não importa onde seu marido está, ore por ele. Não importa onde sua esposa está, ore por ela. Não importa onde os seus filhos estão, ore por eles. Temos um Deus que pode alcançá-los. Não importa se você está orando por uma pessoa na Bahia, na China, na Europa, é lá que Deus pode visitar e fazer na vida dele aquilo que é necessário. Te convido a que você continue orando pelas suas causas, orando por aquilo que você entende que é fundamental. Esse foi o texto da escola de hoje. Já disse que domingo próximo, EBD, é Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11, ok? As trufas estão aí para você saborear. Vamos ver quem é rápido. Quem ainda não tem trufa? Foram os privilegiados, porque eu estava olhando na frente. Manu, nunca te tem trufa, Manu? Tem certeza? Olha, o pecado jaz a porta, hein? Então escolhe a trufa, esse é o meu presente. Oi? Não, eu estava olhando para lá, aqui vai ficar para a segunda vez. Eu preciso aprender a olhar para cá. Aqui vai ficar para a segunda vez, certo? Então eu vou perguntar para a segunda vez: quem ainda não ganhou trufa de mim? Não disse. Oportunidade perdida, diz, oportunidade perdida. Foi Joana aqui na frente. Eu olhei para lá, mas de rápido de olho eu vi a Joana levantando a mão. Então, Joana, pega o pacote de trufa, você ama no outro, que é o meu presente. Mas, meu irmão, você não quer comer trufa? A tal diabetes te pegou e você não vai comer trufa? Presenteie alguém. Porque quando você compra trufa, você abençoa a vida da construção. Então espero que você possa também entrar na brincadeira e investir no reino de Deus. Importante que você continue trazendo as latinhas pró-construção. Elas vão sendo aí acumuladas para serem vendidas no momento propício, tá bom? Tivemos nesse mês de janeiro Maurício e Manu, e tivemos André e Eliciane aniversariando no relacionamento deles. Que Deus possa seguir abençoando a vida de ambos. Nós estamos orando pelo filho da irmã Marinalva, devemos seguir orando por ela, orando por Judite, orando por aquele povo que está lá do outro lado do mundo passeando. Samuel e Adna ainda estão no litoral, orem por eles e por outros que você sabe que estão descansando esses dias para que voltem então e voltem com muita alegria. Jorei está aí e a gente segue orando pelo seu filho. Oi? Não entendi. Vamos quarta-feira. Tu vai quarta-feira. Volta na quinta? Marta disse que vai quarta-feira lá para a terrinha, sem data de volta, gente. Mas eu fico tranquilo porque eu creio no poder da oração. Então, daqui um pouquinho ela está de volta. Mas vamos orar por você daqui um pouco, Marta. Que Deus te leve, que Deus te proteja, que você chegue lá debaixo da graça de Deus, e o tempo que você estiver lá, o tempo que Deus tiver reservado para você ali, seja um tempo abençoador, então, na sua vida. Quero pedir oração para os irmãos, para um casal que os irmãos do GIF que conhecem. O casal é Ronaldo Marilane, minha filhona lá do litoral, e o Ronaldo, nas últimas semanas, ele viveu uma experiência dolorida de ter sido sequestrado, de ter ficado 30 horas na mão de sequestradores, de ter apanhado, de ter perdido valores e dinheiro, e só isto foi o estopim do desejo que
que eles tinham dentro de si. Eles tinham o desejo de mudarem para a Europa. E isso foi o estopim. Então, no próximo dia 31, eles embarcam para Portugal, aonde, se Deus assim conduzir, pretendem firmar residência lá naquele país. Gostaria que os irmãos orassem por eles, por este propósito também. Mas a Lívia aniversariou em janeiro, Bibicha aniversariou dia 13, a Malcom dia 14, Marina dia 15, Rinalda dia 20, Giovanni dia 21, Pastor Roberto 34 anos no dia 21 também. Coincidentemente é a mesma idade que a Joana vai completar dia 27. Então agradeçam, já agradeceram, eu creio, por esses aniversários. Quanto a mim, muitos irmãos mandaram mensagem, alguns mandaram no Zap, depois no grupo, depois no Face, depois no Instagram, e alguns, não sei, talvez tenham até mandado cartinha, mas mesmo que eu não tenha te respondido, a informação chegou até mim e eu agradeço muito essa sua comemoração, esse seu agradecimento a Deus pelo meu aniversário. E disse de manhã, alguns presentes chegaram, e presentes sem fonte, sem identificação de quem deu. E eu não sei quem deu. Então, se foi você, que Deus te recompense pelo presente que você então enviou. Mas que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. O trabalho da construção, o trabalho da limpeza, não tem novas fotos, mas o trabalho continua, ok? Porque você chega aqui, está tudo limpinho, tudo cheiroso, porque alguém veio prestar culto a Deus, limpando, zelando, cuidando daquilo que pertence a Ele, o nosso Senhor. Quem faz parte do GIFIC teve um vídeo exibido esta semana sobre o trabalho dentro da casa de Deus, que se você puder, assista. Ele deve ter sido postado na última sexta-feira. É um vídeo que deve edificar então a sua vida. Mas o trabalho continua. Daqui um pouco ele sempre volta, daqui um pouco as reuniões acontecem. Hoje nós estamos orando pela Helena, estamos orando por sua família. Helena, que Deus siga abençoando sua vida. Amanhã pelo irmão Vera e família. Terça-feira pelo Paulo e família. Quarta, irmão Valdinei, Maria Alice. Quinta, irmão João, Creuza. Sexta, Débora e Felipe, com esta foto do tempo da pré-adolescência deles, mas a gente consegue ainda identificar que são eles. A gente segue orando. Samuel, no próximo sábado e domingo, pela irmã Helena, mãe do Marcelo, que até deve estar online conosco. No domingo estaremos orando por ela. Deus abençoe então a vida de cada um dos irmãos, e que a gente viva o ano no exercício da nossa fé, recebendo de Deus tudo aquilo que nós desejamos. Vamos nos pôr em pé, vamos louvar, vamos cantar, vamos exaltar ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Nesse momento iremos cantar Eu Vejo a Glória.
nós vamos ler o texto bíblico. A não ser que você saiba de cor, então a gente não precisa ler. Salmo 72, verso 12. Podemos recitar? Sim, apontar os nossos dias. Não. Alto, Edna. Senhor, só fazem 20 anos que eu cito esse texto. Logo, logo a gente decora, muito tranquilo. Porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem ajude. Não importa se você está sozinho e não tem ninguém para te ajudar. Não importa se você está aflito. A questão não é se você está necessitado. Você quer a ação de Deus sobre a sua vida, você precisa clamar. Se você clamar e tratar com Deus a sua vida, a sua necessidade, a sua dificuldade, Ele então vai responder a você e vai tratar a sua vida, porque Ele, Deus, livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito quando clamar, como também aquele que não tem quem o ajude quando clamar. Convido você a vir à frente para clamarmos, para colocarmos nossa vida nas mãos de Deus. E aí nós vamos orar pela Martinha, vamos orar por sua viagem, que Deus a abençoe, que Deus seja com o seu andar. Vamos orar nesta hora. Ó Deus, nós queremos
entregar nas tuas mãos a vida da Martinha, a sua viagem. Entregamos debaixo dos teus cuidados, pedindo que o Senhor a leve, que ela cumpra ali os objetivos que o Senhor tem na sua vida e os que ela deseja, e se é da tua vontade que ela lá permaneça, que o Senhor possa decidir isto. Se é da tua vontade que ela volte, que o Senhor então a traga, mas onde quer que esteja, ela precisa estar debaixo da tua proteção. Quero também, Senhor, te pedir pela vida do Ronaldo e Marilene. Te agradecemos porque o Senhor poupou a vida do Ronaldo, e te pedimos que, se é teus planos, ó Pai, que o Senhor os abençoe ali na Europa, nesse novo momento da vida deles. Se não é da tua vontade, que o Senhor possa trazê-los de volta ao nosso país. Pai Santo, nós temos tantas dificuldades, e entre as dificuldades que nós temos é a de clamar, é a de muitas vezes tratar com o Senhor de forma verdadeira a nossa dor, a nossa necessidade, colocar diante de Ti o nosso pedido de ajuda, de misericórdia. Mas Deus, olha para nós, somos Teus servos, dependentes de Ti. Olha para aquilo que nos preocupa, aquilo que está nos deixando inquietos, e por Tua bondade, Senhor, manifesta nas nossas vidas. Nós não temos um bem maior do que o Senhor. É o Senhor que pode tratar do nosso corpo, da nossa saúde. É o Senhor que pode tratar da nossa vida profissional, do sustento que precisamos para as nossas famílias. É o Senhor que pode tratar quando andamos por essa cidade. É o Senhor que pode cuidar de cada detalhe da nossa existência. Que a Tua mão de graça, a Tua mão de bondade permaneça sobre todos nós. Nós Te agradecemos o que já tem feito até hoje, mas queremos continuar, Deus, sendo protegidos, cuidados, amparados por Ti. Oramos, Pai, no nome santo do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Não volte ao seu lugar, pode se sentar, para que Deus continue falando ao seu coração. A Rafa vai adorar a Deus nesta hora, e Deus certamente vai falar ao teu coração. Não
um alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, sei o que eu preciso em ti.
E na sua interpretação, Miriam disse que quando o mundo cai ao nosso redor, Ele é o nosso refúgio, Ele que nos estende a mão. Vamos nos colocar no pé outra vez, vamos ler o texto da nossa meditação nesta noite. Marcos capítulo 9, versos de 14 a 29, alternadamente nós faremos a leitura. Marcos 9, 14 a 29, o jovem lunático. Marcos 9, 14 a 29. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E toda a multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma, arranca os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram-no. Quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordenei, sai deles e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com geração de Jesus. Amém. Cresça em sua fé. O irmão que pode, deseja, ajoelhados, nós vamos orar. Senhor Deus, agradecidos por estarmos diante de Ti, por termos o Senhor como o nosso Deus, por ter o Senhor a cada dia cuidado da nossa vida, por ter o Senhor nos presenteado com a Tua palavra. E agora, Pai, dá-nos o entendimento do Teu querer, usa a Tua palavra, permite que o Teu Espírito trate a nossa mente, o nosso coração, faz com que a fé que vem de Ti adentre e cresça dentro de nós. Precisamos do Senhor cada momento da nossa vida.
fala ao nosso coração. É o que pedimos, Pai, orando no nome do Teu Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Cresça em sua fé. Eu e você e eu, temos a necessidade de continuarmos crescendo na nossa fé. Não importa quem você é, não importa quantos anos de vida cristã você tem, sejam 10, 20, 50, 60, se não chegamos à estatura de varão perfeito, nós ainda não crescemos o suficiente e precisamos seguir crescendo na nossa fé. Não importa quais experiências espirituais você tem vivido, não importa qual a função ou cargo que você ocupa na nossa igreja ou na tua igreja, esse episódio deixa isto bastante claro para nós. O texto nos traz a informação que os discípulos, com exceção de Pedro, Tiago e João, estavam rodeados de uma grande multidão, e um pai, dentro desta multidão, trouxe a eles o seu filho, que tinha um espírito mudo. Verso 18 diz que o espírito onde quer que toma a vida daquela criança, o despedaça, o espuma, o faz ranger os dentes, o leva a definhar. É um sofrimento constante, enorme. E o pai diz a Jesus: eu disse aos teus discípulos que expulsassem esse demônio da vida de meu filho, mas não puderam. Movido por sua fé e por sua necessidade, esse pai trouxe seu filho até onde estavam os discípulos. Ele queria encontrar a Jesus, porém Jesus, Pedro, Tiago e João não estavam naquele momento. O verso 2 diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante dele. Lá no monte está Pedro, Tiago, João, Jesus. Lá embaixo estão os discípulos. O Pai vai aos discípulos. Jesus não estava presente. Os discípulos são desafiados a expulsar aquele demônio da vida daquele jovem, mas não puderam. E agora Jesus chega e ele relata o fato ao Senhor Jesus. Enquanto a batalha acontecia lá no pé do monte, Pedro, Tiago e João viveram ali uma fantástica experiência jamais esquecida por eles, quando o Senhor Jesus vai transfigurar diante deles. Agora eles estavam voltando com Jesus do monte para reencontrar os outros discípulos e encontram esta situação. Quando informado de tudo, disse então Jesus: ó geração incrédula. Como dizer, um tantinho mais de fé
não tinham passado esta vergonha. Um tantinho mais de fé e teriam expulsado esse demônio. Um pouquinho mais de fé e tinham então cumprido o ministério para o qual eu os tenho chamado. Na análise de Jesus, aquele enorme problema teria sido resolvido se tivessem um pouco mais de fé. Jesus não disse que o fracasso dos discípulos tinha origem em algum pecado. E isso se tornou algo muito interessante, porque quando alguma coisa não vai bem na vida de uma pessoa, sempre surge alguém que diz assim: é pecado. Quando alguém não consegue realizar alguma coisa, alguém diz: é pecado. O diagnóstico é sempre: é pecado. E nós vamos tampando sol com a peneira, ignorando o fato de que a realidade é que a nossa fé é minúscula, e se queremos receber as coisas que desejamos de Deus, e se queremos que Deus nos use, nós precisamos seguir crescendo na nossa fé. Tudo está indo muito bem na vida deles, só que o que está dizendo Jesus é: nesse momento, todos já deveriam ter muito mais fé do que possuíam. Esses homens, os discípulos, tinham deixado serviço para trás, tinham deixado suas famílias para trás, tinham deixado tudo em segundo plano. Eles estavam 24 horas por dia com o Senhor Jesus, mas apesar disso, estavam com um processo de crescimento na fé atrasado. Eles estavam ali, tudo ia muito bem, o caminho era aquele, mas o processo de crescimento na fé estava atrasado. Naquele instante, a expectativa do Senhor Jesus é que eles tivessem um tanto mais de fé. Jesus está até irritado, ele diz: ó, geração incrédula. Não entenderam que a essência e a necessidade é do nosso contínuo crescimento. Não tinham ainda chegado ao estágio que o Senhor Jesus queria vê-los. Faltava fé. Jesus então pediu para trazerem aquela criança até ele. Verso 21 diz: e perguntou o pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. Um problema tinha muito tempo instalado na vida do seu filho. Sua resposta foi sincera, foi precisa e foi acrescida de um emocionado pedido ao Senhor Jesus. Ele diz: muitas vezes, Senhor, ele tem sido lançado no fogo e na água para ser destruído, mas, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O problema para aquele pai é tão grande, e apesar dele entender que a sua esperança está no milagre que Jesus pode fazer, mas ele receia de que o milagre seja tão grande que o Senhor não possa realizar. Ele relata emocionado todo o drama do seu filho e diz: Senhor, eu não sei
homem a resposta que Jesus ia lhe dar. Talvez ele pensasse: enfrentei tudo, trouxe o meu filho até aqui, me humilhei, pedi ajuda dos discípulos, pedi ajuda a Jesus, contei sobre a minha luta, contei sobre o meu sofrimento, não falta mais nada. É tudo que nós entendemos. Você precisa ir a Jesus, você precisa pedir a ajuda do Senhor Jesus, você precisa fazer isso humildemente, você precisa detalhar o seu problema ao Senhor Jesus. E talvez ele pensasse: ok, tudo isso eu fiz, não falta mais nada, tudo isso é óbvio, é certo, é vontade de Deus, é importante, mas era preciso algo mais, era preciso mais fé. E no verso 23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É extraordinário. Se tu podes crer, fique em paz, tudo é possível àquele que crê. Não há problema tão grande que não possa ser resolvido, não há uma situação que não possa ser transformada, mas toda a questão está na nossa fé. Se podemos crer tudo, qualquer coisa é possível àquele que crê, disse Jesus. Tudo, qualquer coisa, aliás, só é possível ao que crê. Crer é um fator decisivo. Entender que Deus pode todas as coisas é o fator decisivo. Crer que não há impossível para Deus é o fator que faz toda a diferença. Tudo é possível apenas ao que crê. Esse pai olhou para si e percebeu que cria sim, mas que não cria o suficiente. Entendeu que pensamentos de incredulidade ainda habitavam a sua vida, ainda habitava a sua mente. Ele cria, ele foi a Jesus, ele pediu ajuda, ele abriu o coração, ele relatou todo o problema, ele tem uma esperança, ele tem uma expectativa, mas o Senhor Jesus olha para ele depois dele ter dito: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus vira e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu acho que é uma situação talvez muito semelhante às nossas situações. Nós cremos sim, nós vamos ao Senhor sim, nós relatamos o nosso problema sim, mas ao mesmo tempo que nós pedimos, ao mesmo tempo que nós contamos do nosso problema, ao mesmo tempo que nós vivemos esta aproximação, pensamentos de incredulidade passam dentro de nós e ficamos pensando: será que Deus pode fazer de verdade alguma coisa por mim, pelo meu problema, pela minha necessidade? Esse pai percebeu que a sua fé não era o suficiente, que pensamentos de incredulidade ainda habitavam na sua vida. Logo, imediatamente,
entendendo a sua dificuldade, o pai do menino, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda, Senhor, com esta questão toda que ainda envolve a minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Os versos de 25 a 27 diz: e Jesus, vendo que a multidão se aproximava, repreendeu aquele espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, tomando e agitando com violência, sem alternativa, saiu. E ficou o menino ali como morto, de tal maneira que muitos diziam: morreu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu, e ele se levantou vivo, para a alegria do seu Pai. Jesus agiu em sua vida, tudo resolvido. Acabou o sofrimento na vida dele, na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida da sua família. Jesus respondeu à sua fé, por menor que fosse, mas a coragem de dizer: Senhor, é verdade, eu ainda não creio o suficiente, ainda tenho pensamentos de incredulidade. Senhor, ajuda na minha incredulidade. O ato do reconhecimento e agora a fé ativada foi atendida, e Jesus respondeu: Senhor. A fé é o maior tesouro que uma pessoa pode vir a possuir. Uma fé verdadeira, colocada no Deus que pode todas as coisas, traz para você a possibilidade de uma vida mais do que vencedora. Não é que você não viverá problemas, que não terá dificuldade, mas o problema você entrega nas mãos de Deus, na confiança de que Ele tem poder para resolver. Você não tem, mas Ele tem. Não depende de você, depende dele. O que depende de você é crer que Ele pode. A fé é o maior tesouro que uma pessoa pode vir a ter. A fé é a chave que Deus nos deu para abrir portas. Qual é a porta que está fechada na sua vida? É o teu tratamento de saúde? É de uma vaga no mercado de trabalho? É de uma promoção dentro da sua empresa? Eu não sei. Qual é a porta que está fechada? A fé é a chave que Deus nos dá para abrir portas. A fé traz os milagres de Deus para a nossa vida. Fé verdadeira é vivenciada nas atitudes. Diz o texto: porque Ele livrará ao necessitado quando exercer a fé e clamar. Ele atenderá ao aflito quando exercer a fé e clamar. Ele agirá na vida daquele que não tem quem o ajude quando esta pessoa exercer a fé e clamar por sua ajuda. A fé traz milagres de Deus para a nossa vida. Os milagres de Deus não acontecem na nossa vida porque temos problemas, mas porque cremos
em Deus que pode todas as coisas. Porém, a nossa fé ainda é tão pequena. Olha o texto. Então, os discípulos, aproximando de Jesus em particular do céu, porque não podemos nós expulsar esse demônio? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada menor do que um minúsculo grão de mostarda é a nossa gigantesca fé. Ora, é por isso que não vivemos tanto do que gostaríamos de viver. E por que a nossa fé é assim tão pequena? Qual o motivo da nossa fé ser assim tão pequena? Porque só ricos podem possuí-la? Não. Porque só uma pessoa que cursou 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, pode ter fé do tamanho de um grão de mostarda? Não. Porque só pessoas bonitas podem vir a possuí-la. Graças a Deus que não, porque senão estaremos excluídos. Porque só pessoas que pesam menos de 60 quilos podem ter uma fé desta? Não. Porque se fosse o caso, só a minha ia sobrar nessa história. E por que a nossa fé é tão pequena? Tão pequena, exageradamente pequena, por causa do dificílimo processo para adquiri-la. Eu sei que você já assistiu aquele filme Karate Kid. Eu não sei se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, mas um deles, o personagem precisava buscar aquela avezinha. Qual é o nome daquela avezinha pequenininha? Aquele bonsai numa encosta de uma montanha, com um risco enorme para poder extraí-lo de lá. E mesmo sendo um bonsai uma coisa tão atrativa e milhares desejando, o bonsai não era adquirido, porque o processo era difícil. Subir naquela montanha pela encosta, colocar a vida em risco para poder tirá-la. E então o bonsai estava lá, muitos queriam, mas era difícil o processo para adquirir. Por que que a nossa fé é tão insignificante? Por causa do dificílimo processo para adquirir. Esta é a questão. O processo é este, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E como é difícil isso. Como é difícil ouvir a palavra de Deus. Como é difícil pegar a Bíblia e ler um capítulo da Bíblia por dia. Como é difícil raciocinar
temos tempo para tanta coisa, mas aquilo que pode nos fortalecer de uma maneira tão espetacular, colocando dentro de nós uma fé viva, poderosa, quem sabe um dia da metade do tamanho de um grão de mostarda, que já nos permitiria viver milagres extraordinários de Deus. Não acontece, o processo é difícil, a pessoa tem que parar tudo, tem que ter coragem de desligar a televisão, tem que ter coragem de desligar o celular, tem que ter coragem para abrir a palavra e passar ali o tempo necessário para permitir Deus falar ao seu coração. Crescemos na fé através da leitura da palavra de Deus. Crescemos na fé através da meditação sobre a palavra de Deus. Crescemos na fé através da reflexão da palavra de Deus. Crescemos na fé como resultado do tempo que investimos na leitura da palavra de Deus. Crescemos na fé ouvindo a palavra de Deus. Agora pense, se a nossa fé ainda não tem o tamanho de um grão de mostarda, no que temos investido os nossos ouvidos. Faça cálculos matemáticos. Quantas horas você gasta no trânsito? Quantas horas você gasta no treino? Quantas horas na TV? Quantas horas no celular? Quantas horas no Face? Quantas horas no WhatsApp? Todo esse tempo é um desperdício. Tudo isso é importante, mas precisava existir um equilíbrio para que o tempo fosse reservado para o nosso crescimento espiritual. Qual é o tempo que você tem investido no seu crescimento espiritual? E aí você diz: mas está tudo desmontando na minha vida. A Bíblia faz parte do seu dia a dia. Todos os dias você dobra os seus joelhos e abre o seu coração a Deus. Não? Está reclamando do quê? Se você não investe em você, não vai colher nunca os frutos que você deseja colher. Quais são as nossas prioridades? Aquele pai fez a escolha certa. Escolheu crescer na fé. Quando o Senhor virou para ele e disse assim: olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Gerou. Ele disse: eu creio, mas eu não creio, Senhor, ainda o suficiente. Eu creio, mas Senhor, eu ainda tenho insights de incredulidade terríveis. Mas quando ele declara a sua verdade e a sua intenção de receber a ajuda de Deus para resolver aquela questão, o Senhor Deus então responde positivamente, libertando seu filho. Ele escolheu crescer na fé. Se aquele pai tivesse escolhido qualquer outra coisa, teria perdido o seu filho. Ele poderia dizer: Senhor, olha, Senhor, a questão é a seguinte: é muito difícil ir lá na sinagoga e pegar um pergaminho, o texto escrito em couro de animal, e ler palavra por palavra, e depois colocar lá, pegar outro pergaminho. Eu preciso de tempo e eu
das quais não cresceu. Se aquele pai tivesse escolhido qualquer outra coisa, teria perdido o seu filho. Você não quer perder. Não quer perder teu sonho, não quer perder tua família, não quer perder tua saúde, não quer perder teus filhos. Para de desculpa. Cresça na fé. Abra o coração. Dedique-se. Invista no crescimento espiritual. Precisamos de Deus cada dia mais na nossa vida. Temos de continuar crescendo na fé. Ou melhor, temos de aumentar o ritmo do nosso crescimento. Talvez você esteja crescendo, mas você precisa aumentar o ritmo do seu crescimento. Talvez tudo esteja certo, mas se você aumentar o ritmo do seu crescimento, você vai começar a usufruir disso muito mais cedo na sua vida. É importante aumentar o ritmo do nosso crescimento. Nenhum de nós ainda chegou à estatura de varão perfeito. Então, continue crescendo na sua fé. Eu e você temos a necessidade de continuarmos crescendo. Não importa quem você é ou quem eu seja, não importa quantos anos de vida cristã você tem ou eu tenho, não importa quais as experiências espirituais nós temos vivido, não importa qual a função ou cargo que nós ocupamos na nossa igreja, de apóstolo de Jesus até a pessoa mais simples, precisamos continuar crescendo na nossa fé. Do pastor ao zelador, podemos dizer assim, precisamos continuar crescendo. Então, estabeleça um propósito para a sua vida. Crescer no conhecimento da graça de Deus, crescer no conhecimento da palavra, crescer na fé. É a fé que vai fazer toda a diferença. A fé é a chave que abre as portas que ainda estão trancadas diante de nós. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém? Em pé, nós vamos orar nesse instante. Senhor, tanta incredulidade que toma conta de nós. Nos ajuda, Senhor, nesse processo, como o Senhor ajudou aquele pai. Retira a incredulidade dentro de nós e acrescenta, Senhor, à medida do possível, a cada dia, a cada momento que lemos a Tua Palavra, que pensamos, que raciocinamos sobre as Tuas verdades. Acrescenta, Senhor, fé ao nosso coração. Nos conduza, Pai, nesse processo de crescimento, para experimentarmos vida abundante, vida íntima, vida prazerosa com o Senhor. Nós precisamos, Deus, e precisamos da Tua ajuda para o nosso crescimento espiritual. Te agradecemos, oramos no nome santo de Jesus, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Lembra, irmão, que no próximo domingo nós temos o nosso culto às 9. Ainda temos
aqueles indícios de pouca fé que nos faz chegar às 9h10, 9h15, 9h20, 9h30. Nós precisamos chegar ao nível de chegarmos antes das 9. Teremos a nossa escola bíblica dominical, na graça dos adultos. Nós vamos estudar Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11. E aí a gente pergunta: você leu o texto? E um leu, 2 leu. Nós precisamos crescer, a palavra precisa fazer parte da nossa vida. E às 18 horas nós temos o nosso culto. De modo especial, na quarta-feira, ore pela Marta, por sua viagem. Você e Jeremias, os dois que vai para a terrinha, misericórdia. Jeremias, qualquer coisa você faz que nem Jones, tá? Pega a condução e volta, deixa a Marta lá. A hora que ela sentir sua falta, ela volta. Mas vamos orar pela viagem desses irmãos, que Deus possa abençoá-los ricamente. Sentados e orando silenciosamente, nosso culto aqui sincero. Deus abençoe sua vida.